Paz e luz para você que está aqui comigo no Despertai. E hoje vamos refletir juntos no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 47. Mas antes de irmos para a reflexão, deixe aqui o seu like, é só clicar no joinha. Se você ainda não está inscrito aqui neste canal, é só clicar na palavrinha inscrever-se e vir fazer parte da família Despertai. Vamos para a nossa reflexão? Quando ouviu dizer que era Jesus Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 47. Existem momentos em que a dor ela se torna tão grande, que a alma começa a gritar por socorro. Em Marcos 10, 47, ele nos apresenta exatamente isso. Um homem ferido, limitado, rejeitado pela sociedade, mas que ele decidiu não permanecer em silêncio diante da oportunidade de encontrar Jesus. Preste atenção. Olha aqui, ó. 3 palavrinhas importantes. Ele decidiu a não permanecer em silêncio diante da oportunidade. Ou seja, decisão, permanecer, oportunidade. Esse evangelho, ele fala sobre fé. Esse evangelho ele vem nos falar sobre coragem e sobre o poder de não desistir, mesmo quando tudo parece impossível. Nesse momento, ele acontece quando Jesus estava saindo da cidade de Jericó, acompanhado pelos discípulos e também por uma multidão. Quem escreveu esse evangelho foi o Marcos. Então, à beira do caminho estava Bartimeu, um homem cego que vivia mendigando. Naquela época, pessoas cegas frequentemente eram marginalizadas pela sociedade. Muitos dependiam da caridade para sobreviver e eram vistos como inferiores ou até mesmo esquecidos. Bartimeu não enxergava fisicamente, mas conseguiu perceber algo que muita gente ao redor não percebia. Mesmo com a visão física perfeita, ele enxergou que Jesus era sua oportunidade de transformação. Então, ao ouvir que Jesus passava, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Aqui, Bartimeu clamando diretamente a Jesus. E existe algo muito forte nisso. Mesmo sem enxergar Jesus fisicamente, Bartimeu reconhece espiritualmente quem ele era. Quando chama Jesus de filho de Davi, ele reconhece Jesus como o Messias prometido. Isso mostra uma fé profunda, isso mostra uma fé tremenda. Existe uma mensagem muito forte, escondida aqui nesse versículo. Bartimeu estava à beira do caminho. E isso simboliza muitas pessoas hoje, vivendo à margem emocionalmente, sentindo-se invisíveis, pessoas desacreditadas, pessoas cansadas da própria dor. Um outro detalhe aqui profundo. A multidão, ela tentava fazê-lo calar.
Mas Bartimeu gritava ainda mais. Isso revela que existem momentos em que precisamos lutar para não silenciar a nossa fé. Nós precisamos lutar pela nossa esperança e pela nossa vontade de viver, porque o mundo muitas vezes tenta calar justamente aquilo que pode nos aproximar da nossa cura. Marcos 10:47, ele continua extremamente atual. Hoje também existe muitas pessoas vivendo cegueiras emocionais e cegueiras espirituais. Pessoas perdidas em ansiedade, pessoas perdidas em tristeza profunda, pessoas perdidas em comparação, em traumas, dependências, rejeição, abandono, sensação de vazio, falta de direcionamento. E muitas vezes elas acreditam que não possuem mais saída, que esse é o fim e que tem que ser assim mesmo e está tudo bem. Não, não está tudo bem. Bartimeu nos ensina algo aqui, ó, poderoso. Mesmo sem enxergar o caminho, ele decidiu acreditar. Ele não sabia qual era o caminho, mas ele acreditou. Isso é fé, não é ausência de dor, porque ele sofria. É continuar chamando mesmo em meio à dor. Esse versículo ele nos ensina que nós não devemos desistir da esperança que existe dentro de nós. Não devemos desistir dos nossos sonhos, dos nossos propósitos. Esse versículo vem para nos ensinar que a fé verdadeira, ela continua clamando mesmo nas dificuldades, mesmo nas dores. Deus escuta até os gritos silenciosos da alma. Não podemos permitir que as opiniões das pessoas silenciem o nosso processo. Não devemos permitir que outras pessoas venham decidir por nós, venham se posicionar e nos silenciar diante do nosso processo. E principalmente, às vezes, quem aparentemente não enxerga espiritualmente vê muito mais do que aqueles que estão ao redor. Ou seja, talvez tem pessoas que espiritualmente elas não são tão próximas assim de Jesus, mas elas enxergam muito mais espiritualmente quando Jesus está presente, quando Jesus está passando, do que aquelas que estão ali ao redor. Talvez hoje você esteja como Bartimeu, sentindo-se à margem, cansado emocionalmente, sem direção, sem rumo, precisando de ajuda, gritando por socorro. E talvez existam vozes tentando dizer para você: desista, não faça isso, pare, não adianta. Mas Marcos 10:47 ele vem para nos lembrar: continue clamando, continue acreditando, porque um encontro verdadeiro com Deus pode transformar completamente uma vida. E uma vez que uma vida é transformada, ela transforma outras vidas. Bartimeu não deixou que a multidão o silenciasse, por mais que tentaram. Ele gritou ainda mais alto, quanto mais a multidão tentava silenciar Bartimeu, ele usou ao contrário, ele gritou ainda mais. E talvez hoje Deus esteja esperando exatamente isso de você. Que mesmo em meio à sua dor, às suas dificuldades, às suas limitações, você não desista de buscá-lo. Você não desista de gritar por ele. Despertai! Quem continua clamando, mesmo em meio à escuridão, demonstra uma fé que a dor não conseguiu destruir.
Que o Senhor Deus te abençoe, te ilumine, te guarde, te proteja por uma vida inteira. Eu sou Rosimeire Caetano. E se você puder me ajudar a evangelizar, compartilhe este vídeo com mais pessoas e assim você pode estar ajudando uma pessoa. Talvez essa pessoa está aí desistindo e você com esse vídeo pode ir lá acender aquela chama na vida daquela pessoa. E deixe aqui nos comentários, comente aqui embaixo. Jesus, tem piedade de mim. Que o Senhor Deus te abençoe. Um grande abraço e fique com Deus.